minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez, Professor Rock falando no podcast do Primo Rico sobre a Terceira Grande Guerra Mundial. Bora ver onde a gente vai parar. Você tá partindo do pressuposto Que vai ter um botãozinho explodir tudo? que a guerra tem que virar nuclear. Ah. Isso não é uma necessidade. Mas na hora que, por exemplo, vamos supor, a China tá caindo ali, pô, cara, estamos perdendo, os Estados Unidos dominou tudo aqui. Temos só a última... Cara, já que nós vamos perder, vamos cair atirando, se dane tudo, pum, apertei o botão Então, aqui. mas aí ele sabe que se ele apertar o botão, vai ser retaliado com uma bomba atômica e ele também vai morrer. Altos níveis de toxicidade e radiação nesse papo. Dito isso, o Rock advertindo o pessoal, hein? Você está pressupondo que a Terceira Grande Guerra Mundial será necessariamente nuclear. E o cara poderia dizer, e você está pressupondo que vai ter uma Terceira Grande Guerra Mundial. Esse seu wishful thinking, né? Seu pensamento desejoso de que tenha logo essa Grande Guerra mais 72 horas. Patriotas, daqui a 72 horas. Qual o Rock fica propagando para colocar medo, né? Botar essa parada da conspiração, necessariamente vai ter uma guerra, necessariamente vai ter não sei o quê. Que é um jeito dele poder passar a ideologia imperialista e criar o grande inimigo, o grande mal com o qual você tem que ficar distante, né? Qual você tem que ter medo. E é legal porque isso é reforçado no próprio papo que ele tá tendo com outro camarada, que o outro camarada fala, não, vamos imaginar aqui, os Estados Unidos tá ganhando. Ganhando o quê, gente? Nem começou nada, mas tudo bem, digamos que é uma guerra, os Estados Unidos está ganhando. E quem vai ser o país que vai apertar o botão? O único país que até hoje explodiu algum outro com bomba nuclear? Não, será a China, porque ela vai estar perdendo, caindo, né? Não, os Estados Unidos tá caindo, é a China. E a China que vai fazer isso aí e vai começar a grande guerra. Ó, vai explodir tudo. Ela que vai botar o fim no mundo. Olha quais são as cadeias de eventos que tem que acontecer para que essa futurologia, essa brincadeira de cenários mentais aleatória se realize? Isso não é análise, isso não é papo sério. Isso aqui é para botar medo no espectador, na espectadora, para poder passar a ideologia imperialista de que você precisa dos Estados Unidos como sua segurança, precisa dessa defesa do mundo ocidental, porque ó, o outro lado explode bomba, hein? O outro lado explode bomba nuclear. Ó, o outro lado ali é o eixo do mal, hein? E a gente tem que ficar aqui do lado do pessoal da democracia. É isso que eles vão... Ai, dá até preguiça. Aí provavelmente eles vão vender curso, vender conteúdo, deixar você biruleibe, porque você fica preso nessa rede conspiratória, achando que tá fazendo alguma análise de alguma coisa, é brincadeira de futurologia, mas, bom, é a vida, não é? Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar pra agachar, espalhar a palavra por aí, dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem a chave do Pix, vai que tá sobrando uma merreca aí, você pode apoiar o meu trabalho, além de considerar ser membresia aqui do nosso canalzinho, porque nós temos conteúdos exclusivos para você. E nós temos aqui conteúdos exclusivos como curso, que nós vendemos curso também, mas não baseado em teoria da conspiração, senão coisas muito mais interessantes, mas é acessível apenas para quem é membresia do nosso canalzinho, que é o grupo pequeno SR Resistente, você está convidado a se juntar a ele. Dito isso, sigamos para o nosso grupo aqui de Profetas do Caos. Uhum. Então, não é tão óbvio assim. Sim. Por exemplo, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão. A primeira bomba, o Japão não se rendeu. Na segunda, ele se rendeu. Nossa, olha que coisa que a gente acabou de comentar, né? Qual foi o único país, o único país que explodiu uma bomba nuclear contra outro? Ah, o pessoal do bem, né? Ai, que preguiça. E tá bom, o Japão não tinha bomba. Se ele tivesse, ele iria retaliar. Então, Provável, aí é que tá. mas a gente já nós tivemos guerras no mundo com países que tinham bomba atômica e eles não usaram a bomba. Não é óbvio que a Terceira Guerra Mundial será uma guerra nuclear. É. E aí tem um outro porém. Vamos supor que seja nuclear. Ela não precisa ser uma guerra nuclear total. Ela pode ser uma guerra nuclear limitada. Vários exercícios de guerra entre os Estados Unidos e a China, simulações que são feitas. Simulações. A guerra acaba, a China jogando uma bomba atômica no mar, perto do Havaí. E aí para. De novo, hein? A China que vai tacar a bomba na simulação. Sabe Deus feita por quem? Não um exercício, né? Mas é legal que ele meteu um exercício militar, como se o pessoal já estivesse fazendo aí uns testes. Mas não, simulação feita por alguém. E nessa simulação a China taca uma bomba perto do Havaí. E aí acabou a guerra. Pronto. Olha que momento dramático.
futuro tirado do testa de ferro do imperialismo, que vai da sobrancelha, começa início da sobrancelha até o final da nuca, né? Cara, olha o grau de suposições, entendeu? Vocês têm noção como isso Cara, é alienante. Não é uma análise pra te ajudar a ter recursos pra interpretar a realidade, se organizar e atuar nela. É exatamente pra você não saber o que fazer. Porque são cenários hipotéticos de catástrofe total. E qual é a saída? Aí a saída, quem vai te dar é essa pessoa que tá super segura e tranquila dentro desses cenários, e ela vai te oferecer algum produto, algum conteúdo, algo que vai te deixar preso nela, porque ela parece que sabe o que tá fazendo diante desse negócio. Então você vai ter que ficar refém dessa pessoa, porque ela não tá te dando instrumentos pra analisar a realidade, pra se organizar, pra tomar uma decisão. Ela só tá brincando aí de falar sobre futurologia opinológica generalizada, cara. Mas não é uma guerra total, não é o fim do planeta. Óbvio que o grande perigo dessa história é isso que você está falando. Fim do planeta. Tanto que, quando perguntaram para o Einstein como é que seria travada a Terceira Guerra Mundial, a resposta dele foi: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, só sei que a quarta será feita com paus e pedras. Se vocês sabem da fonte dessa informação, porque eu até hoje nunca verifiquei se o Einstein realmente disse isso, mas caso vocês saibam, me ajudem, né? E coloca aí nos comentários para eu encontrar isso aí. Porque eu já ouvi isso ser repetido muitas vezes, mas eu não faço ideia da fonte. Eu precisaria aí dar uma verificada para ver se isso realmente Einstein disse. E se ele disse, mais 72 horas pra gente estar no pau e pedra, hein, patriotas? Mais 72 horas e vem a Terceira Grande Guerra Mundial de acordo com o que o Rock deseja. Sim. Porque a terceira vai colocar a gente Destruir de volta tudo. para a Vai idade da resetar. pedra. Esse é um problema, essa é uma realidade. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade. Então, a gente dá a entender que a terceira vai ser pior ainda. Mas o mundo é muito grande, muito complexo, cada um tem uma vontade, tem muitas divergências, a gente não tem estruturas que colocam ordem, como a gente tem uma estrutura, por exemplo, dentro de uma nação. Por que não vira uma guerra de todo mundo contra todo mundo dentro do Brasil? Eu recomendo que vocês leiam muito um livro do Eduardo Tadeu. São 2 livros, tem 2 volumes. E é muito interessante. Eduardo Tadeu, ex-facção central. A guerra não declarada na visão de um favelado. Fica aí a dica. Porque supostamente tem o quê? Ordem. Da onde Sim. que vem essa ordem? Tem uma Constituição, Uhum. que é um conjunto de leis que todo mundo concordou que devemos segui-la. E mesmo assim a gente está o tempo inteiro brigando por causa disso. Aí você tem polícia, que é uma instituição uniformizada, treinada, armada para conter o caos. Aí você tem um judiciário que diz o que é certo e errado. E aí você tem um grupo que decide as leis, que escrevem as leis, que é o legislativo, escolhido pelas pessoas. Você tem toda uma estrutura para coordenar para que não tenha violência. Mesmo assim, o Brasil é um país violento? É um país violento. Então, quer dizer que Totalmente. todos esses mecanismos de conter a violência ainda assim são mega inefetivos no Brasil. Por quê? Qual é a causa? Você que está acompanhando esse vídeo, qual é a causa da violência? Qual é a causa da gente ter alto grau de violência, de repressão policial? Qual a função dessa estrutura? Me expliquem. Coloca nos comentários. Né? Sim. Não funcionam direito. Na Noruega, esses mecanismos funcionam absurdamente, funcionam quase que perfeitamente. Nos Estados Unidos funcionam muito mais do que no Brasil, incomparavelmente. Sim, com um moleque entrando, cometendo atentado direto, um maluco entrando, tirando fogo, tacando tiro pra tudo canto é lado, em shopping, em mercado, em escola, no cinema. Ai, meu Deus do céu. Violência policial pra tudo canto é canto. O uso da instrumentalização do sistema carcerário para fazer mão de obra negra ser escravizada dentro desse processo. É uma loucura, meu amigo. Você vai dizer que os Estados Unidos tá... Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Mas vamos lá. E na Noruega? Por que será? Qual é a causa, Rock, de na Noruega ter menos conflitos? Tem um grau de violência muito menor. Qual é a causa, Rock? Sabe onde tem uma violência quase zero? Cuba.
Qual é a causa de um país que é embargado e tá todo lascado? Tem uma segurança bizarra. Segurança funciona. Ai, Bruno, você tá dizendo isso, nada a ver. Pô, lembra daquela famosa frase, acho que é do Ricardo Amorim, né? Não, no Ricardo Amorim. Eu não lembro o nome do mano que é o repórter. Se eu falei, perdão aí, eu acho que eu errei o nome do cara. Perdão aí, o cara que eu errei o nome, talvez tenha colocado outro sujeito nessa frase. Mas ele tá lá e fala, eu fui pra Cuba, um liberal, né, anticomunista, e mete, lá só tem 3 coisas que funcionam, saúde, educação e segurança. Só essas 3. O que acontece? Por que o grau de violência é baixo? Tem que entender, né? O que será que acontece numa sociedade mais solidária, numa sociedade que vai buscando igualdade, que oferece recursos para que as pessoas possam produzir e reproduzir suas vidas, ter condições aí de ir planejando, organizando comunitariamente, coletivamente, né? E outras que são extremamente desiguais, cujo aparato policial não funciona como diria Weber, né, o uso legítimo da força em prol da organização social, ou de um projeto nacional, de desenvolvimento, de melhoria de condição de vida das pessoas, em proteção da vida, senão em proteção do asfalto, da propriedade privada, de quem é rico, né? Então, vamos lá, gente, quais será que são as causas, Rock? Aí, beleza, não existe essa polícia na ordem internacional, né? Esse é o teu argumento. Aí, o que a gente faz? A gente cria a polícia fictícia. Aquele que se coloca como polícia do mundo e defensor da liberdade e da democracia. Exatamente o que os Estados Unidos faz. E é isso que vai estar por trás da sua argumentação, e eu aposto. Mas não funcionam tão bem quanto na Noruega. E assim por diante. Então, nem no microcosmos o ser humano conseguiu arrumar meios de não brigar. Só que na esfera internacional não existe essas coisas. Não tem Constituição do mundo. Não tem governo do mundo, não tem legislativo do mundo, não tem judiciário do mundo, não tem... O pessoal aí olhou para a ONU e falou, é meramente formal, né? Quem será que transformou a ONU numa instituição que era para ser de governança internacional em mero instrumento de defesa de uma determinada ordem que privilegia um grupo específico de países cuja sede do imperialismo está nos Estados Unidos? Tem polícia do mundo. É a lei da selva. Não. Na lei da selva, as chances de você ter guerra, de você ter briga, conflito, violência, são muito maiores. Porque é salvo-se quem puder. Olha, essas imagens, elas sempre me deixam um fulo da vida. Eu tô devendo um vídeo sobre isso, porque a gente já fez um react que fez esse papo de lei da selva. E eu falei, pô, vou fazer um react vou fazer um conteúdo sobre esse negócio do uso dessa imagem, desse cenário mental da selva, né? De como, olha, na natureza salve-se quem puder, é todos contra todos, então não tem regras e tal. A gente chegou aqui como? Né? A humanidade como uma espécie, né? Uma espécie viva, um vivente, que evolui enquanto espécie, não enquanto indivíduos isolados, que se organiza comunitariamente, que vive de maneira gregária, que se coordena sempre em famílias, e se reproduz e se mantém porque cria ordens que de ajuda mútua, de divisão social de trabalho, de divisão comunitária do trabalho, divisão técnica de trabalho, de meios de subsistência, de acordos, né? Essa ideia da lei da selva, de Mad Max e tal, não sei o que lá, é exatamente o efeito dos problemas criados pela ideologia e a forma de organização social burguesa que fragmenta as relações sociais e diz que é cada um por si nas regras do jogo do mercado. E aí, quando percebe esse cenário, aplica para a realidade e fala, eita, se é cada um por si, mano, esquece. Só que ao invés de perceber que é o problema da forma social burguesa e da ideologia que a sustenta em defesa da liberdade do indivíduo separado dos demais, joga para a lei da selva, para a lei do não sei o que lá, e aí, olha, o civilizado é ser esse indivíduo bom, racional, que aceita as regras do mercado, que combina com o outro mediante contrato, e pipi, popopó. E aí apresenta esse lado positivo. E joga o negativo como esse passado imemorial da selva e sei lá o que lá. É um recurso ideológico para dizer que necessariamente vai ter que ter guerra, vai ter que ter alguém com porrete para sentar na cara dos outros pra gente poder organizar o mundo. E isso vai beneficiar exatamente o país que defende esse tipo de ideologia e mantém o imperialismo tal qual ele é vigente hoje. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Como é que você vai se proteger? Você vai precisar ter arma. Você vai começar a se armar até os dentes. Quando você começa a se armar até os dentes, o que eu faço? Também. Vai se armar. Eu preciso me armar, porque não tem polícia pra eu ligar. Ó, eles estão armados aqui. Tá estranho, eles estão cercando minha casa. Não, eu tenho que estar armado.
Aí eu vou me juntar com uma outra galera pra me armar e falar assim, ó, vamos se juntar, porque eles estão em 2 ali. Aí eu junto com mais 3. Me conta aí, gente. Como é que foi deflagrado o processo de... Quem que deflagrou e conduziu a corrida bélica, a corrida armamentista durante o século XX? Que chega nesse nível de produção de bomba nuclear e não sei o que lá. Só pra gente recuperar um pouquinho da história. Aí você fala, pô, sou em 4, sou em 2 só, os caras estão em 4. Vamos trazer mais gente pro meu lado. Aí começa a formar as alianças. Toda guerra mundial não começa como um conflito global. Hoje, Começa como um conflito regional. quais alianças já tem hoje? A gente tem o... Toda a Guerra Mundial. Antes se chamava Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí o pessoal sacou que faz parte de praticamente um mesmo bloco, então se defende uma grande guerra. E é uma grande guerra porque ela é propriamente da crise do imperialismo, que tinha sua sede na Europa, e que depois da manutenção da ordem do mercado mundial, do capitalismo e tudo mais, migra a sede do imperialismo para os Estados Unidos. Mas a crise do imperialismo europeu, como foi constituído, numa grande guerra que tem 2 partes, primeiro e segundo ato, com uma distância muito curta de período de, entre aspas, paz, tem como saída, como resultado, a formação de um bloco socialista, não imperialista, e um bloco que vai manter a ordem imperialista, em defesa do capitalismo. Esse bloco, na verdade, tem sua sede nos Estados Unidos, que vai utilizar de vários recursos e mecanismos para tentar prevalecer. Então me parece que o problema dessa, que seria para mim uma segunda grande guerra, agora sim talvez em nível global, caso, né, um dia, quem sabe ficticiamente pudesse acontecer, pipipi, popopó, é da crise do imperialismo estadunidense. Então se essa galera tá arrogando ou criando esses futuros de guerra, não sei o que lá, é porque sabem que o imperialismo tá em crise. O imperialismo tá ruindo. E a saída, quem quer cair atirando, é um imperialista, não necessariamente outros povos que se organizam de outras maneiras. Existem várias possibilidades da gente conseguir superar certas relações. Mas como o imperialismo se baseia na força, na indústria bélica, é o último recurso que o pessoal consegue vislumbrar. Mas ao invés de jogar limpo, quer dizer, eles vão abandonar o mercado, abandonar a livre concorrência, abandonar essas coisas de relações diplomáticas, de livres e não sei o quê, e vão pra guerra. Por quê? Porque esses caras só vão saber gritar de que eu tenho arma, vocês não, e é isso que sustenta a minha força como império. Mas quem não é império não tem nenhum interesse, ou não deveria ter nenhum interesse, em querer se aliar a esses malucos. A gente vai querer sofrer pra quê, pô? Quem que elegeu os Estados Unidos como polícia do mundo? O eixo das ditaduras, que eu chamo eles de eixo das ditaduras, que são Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha que gostoso. Esses... É gostoso mesmo. Mas esse é o eixo das ditaduras? Quem inventou esse eixo? Ah, o rock, claro, porque ela não existe essa aliança, ela é fictícia na cabeça do rock. Mas ele precisa criar o eixo do mal, que é exatamente o que os Estados Unidos faz sempre, né? Ele sempre cria um eixo do mal. Primeiro o bloco soviético, depois o eixo do mal vai para o Oriente Médio. O eixo do mal agora é China, Rússia, Irã, e vão criando esses eixos do mal, que é aquele a ser combatido. E quem é esse eixo do mal? Empecilhos, ameaças, a própria estrutura do imperialismo. E aí, o vilão é essa galera. E o bonzinho? Os Estados Unidos, OTAN e a defesa do imperialismo, que massacra e arregaça a gente durante, sei lá, faz 100 anos, quase. 4 países estão trabalhando em conjunto. Do outro lado, supostamente, você tem que ter a OTAN, as democracias unidas e aliadas. Mas a maneira como o Trump conduz a relação com seus aliados está estremecendo essas alianças. Então, o eixo das ditaduras olha e fala assim, eles estão ficando mais fracos, olha que interessante. Propagandista de merda, né? Ai, desculpa, mano. O eixo das ditaduras. E as democracias? É o país que fica invadindo e sabotando os outros países, que é os Estados Unidos. Olha que legal. O país que incentiva a formação de ditaduras, golpes militares, soft power, trama uma porrada de coisa, invade. Quem ficou invadindo o país aí pelo século XX inteiro, pô? Aí essa galera é o santo. É a democracia que tem que ser protegida. E a outra galera que só tá querendo desenvolvimento nacional, tá querendo, para de encher meu saco, aí é o eixo das ditaduras. Ah, mano, é muita propaganda imperialista com cara de pau que eu vou te contar.
Isso é uma oportunidade para eu agir. Entendeu? Quando você Não. fica mais fraco, é um incentivo para o outro tirar vantagem. Se a gente comparar o eixo das ditaduras de hoje com o eixo da Ele Segunda Guerra, reproduz isso. o eixo Cada 2 minutos o eixo das ditaduras e agora ele tá conectando o eixo formado na Segunda Grande Guerra, e vocês sabem por quem? Por qual ideologia? Que hoje tá do outro lado, aparentemente, dessa sua comparação, né? Se a gente fosse fazer, quem que defende tal ideologia e tal... Ah, tá. Eu acho que eu faria diferente essa divisão. Mas quem estaria esse eixo? Ele tá conectando a galera que ele considera o rival e perigo para as democracias, que ficam invadindo os outros países e dominando todo mundo, com fascismo e tal. Ah, é baixo. na Segunda Guerra eram 3 países. Itália, Alemanha Aí, ó. Uhum. e Japão. Olha, pilantra. Esses 3 países iniciaram 3 conflitos regionais que não tinha nada a ver um com o outro. Claro que não. A Alemanha estava Nada a atacando ver. a Europa, a Itália queria o Mediterrâneo e a África, e o Japão queria a China e a Ásia. Uhum. Eles não tinham ligação, cada um no seu quintal fazendo a sua história. No seu quintal, exatamente. Imperialista trata os outros territórios como quintal, porque ele quer invadir e manter sua ordem dessa maneira, sem relativa autonomia para os demais, né? A crise do imperialismo gerou essas grandes guerras. E, novamente, a crise do imperialismo está colocando a gente nessa sinuca aí. Contudo, porém, entretanto, não necessariamente deflagra a tal dessa terceira grande guerra e sei lá o que lá que eles ficam desejando. Mas tudo bem, vamos lá. Aí a guerra só vira mundial quando os Estados Unidos entram, quando o Japão ataca Pearl Harbor. Ou seja, 3 conflitos regionais que viraram uma guerra mundial. Quantos conflitos regionais nós temos hoje? Putz, tá acontecendo coisa pra caramba. Tá muita Cadê coisa. dos grandes? 2. O outro maluco com bom senso. Vixe, mano, tem conflito regional pra caceta. E se você olhar o que acontece nos anos 80, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, 2020, conflito regional pra caceta. E que país está envolvido em praticamente todos? Ah, é, os Estados Unidos. Mas a gente vai fingir que não. Por quê? Porque esses conflitos regionais são conflitos do que o cara tá tentando levar tudo na mamada. Ele que tá ganhando, ele que tá tirando onda. Ai, que ódio. Vamos começar a tentar elencar, se você, mínimo conhecimento histórico, tenta elencar, do pós-Grande Guerra pra cá, quantas invasões os Estados Unidos guiou, orientou e realizou, que gerou conflitos regionais. Quantas? Terraplanou a Coreia, explodindo tudo, regaçando com o Vietnã. Guerra da Coreia, invasão na Coreia, né? Invasão no Vietnã. Sem contar a série de invasões no Oriente Médio, os incentivos a golpes militares, as invasões militares e paramilitares, incentivos paramilitares em todo o continente latino-americano. Mesma coisa com incentivando, municiando e tudo mais, um monte de luta armada em África, no continente africano. Mano, é bizarro, cara. E a gente... vamos tapar os olhos, que esses conflitos não tem o player que seria o defensor das democracias. E aí o pessoal que se coloca contra, ou que no mínimo nem se coloca contra porque estão jogando quase parado, são só deixando esse império cair sozinho, aí precisa criar esse novo inimigo, esse eixo do mal. O eixo do mal. E aí vamos comparar ele com o eixo que tinha na Segunda Grande Guerra, que é fascista. Ah, não, cara. Isso é muita pilantragem, é muita propaganda. E é isso, hein? Qualquer momento é a Terceira Grande Guerra. A qualquer momento, patriotas. Aqui é 72 horas. E a gente tem que estar do lado de quem? Do nosso algoz. Ó, que legal. Porque vocês... A Rússia na Ucrânia, a Sim. Rússia na Europa, o Irã no Oriente Médio, e o terceiro é qual? China e Taiwan. Nossa! Viu, ó? O grande conflito de China e Taiwan, que não aconteceu. Que não tá acontecendo.
O grande problema é o Irã no Oriente Médio, hein? Não é o genocídio praticado pelo Estado canalha de Israel contra o povo palestino. Não é as guerras contra outros países do lado, como por exemplo, as invasões que estão sendo praticadas contra o Iêmen. Não, isso aí não. Destroçando, isso aí não. O problema é o Irã. O problema é o Irã, gente. Beleza? Destruição do Iraque, destruição do Afeganistão, instabilidade total naquele território por causa das invasões dos Estados Unidos, criando uma porrada de inimigo. E isso sem contar quando eles incentivam o grupo terrorista que depois se volta contra eles. Mas o problema, Rússia e Ucrânia, Irã, e agora, porque ele precisa fechar o eixo, né? A China vai a qualquer momento também, hein? Tá invadindo Taiwan. Que é da China. Então, outro problema. Ah, mano, é muita pilantragem, velho. A Em China Taiwan. querendo Taiwan. Que E aí a que grande ainda pergunta não teve se disparo a- ainda, né? Se a Isso, moço, que tá fazendo essa intermediação. Ali não teve disparo. É porque não teve nada. É o Rock que tá pregando. Pastor Rock tá pregando. China atacar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar? Com certeza. Se os Estados Unidos entrar, com certeza, é muito. Se eles entrarem, com certeza. O se é uma palavrinha muito praticada por esse pessoal que tem testa de ferro de imperialismo. Começa acima da sobrancelha e termina na nuca. Muito praticado isso se. Se então com certeza aquilo. Se porventura é isso, com certeza se será aquilo. Muito parecido, é análogo à história da Segunda Guerra, onde Igual, você tinha 3 sim. conflitos e a entrada dos Estados Unidos fez o conflito virar mundial. Eu vou te dar um recado que é o seguinte: independente do que for acontecer no mundo, Kaique, você precisa cuidar do seu dinheiro. Se proteger, diversificar, investir não só no Brasil e não só nos Estados Unidos, mas em todo mundo. Investir no mundo inteiro. Então, só, dia 24 de abril, tá chegando, é o aniversário da Finclass, e aqui pelo Primocast você vai poder assinar a Finclass de uma forma vitalícia, tá? Então você vai assinar uma única vez, com 50% de... Isso é inacreditável. Patriotas, a Grande Guerra vai chegar em 72 horas. Preparem-se. Mas independentemente do que acontecer, faça o nosso curso aqui, a nossa consultoria de investimentos em que você poderá preservar o seu dinheiro. Saiba como diversificar para, apesar da Terceira Grande Guerra Mundial, você continue aí com suas finanças em dia. Não perca essa oportunidade de jamais perder dinheiro durante as grandes guerras. Como se beneficiar com uma Grande Guerra Mundial, sendo você um Zé Ruela qualquer, sem nenhuma importância nesse jogo cenário inteiro. Não se pode com isso. Vem com a gente, porque nós vamos garantir que você, apesar da grande guerra que está chegando aí, vai aumentar o seu patrimônio. Pode explodir bomba nuclear, que é o que a gente está desejando, dizendo que vai acontecer? Pode. O planeta pode acabar? Pode. Mas você terá garantido, o seu dinheiro, o seu patrimônio, que em 65 anos vai duplicar. Então daqui a 65 anos, se você seguir as nossas dicas, vai duplicar o seu dinheiro. Você terá ele preservado, apesar aí da possibilidade de uma grande guerra nuclear que a gente está pregando desde o começo desse papo. Beleza? Espero que vocês tenham ficado muito satisfeitos com esse nosso produto, com essa nossa oferta, e que vocês, então, fiquem tranquilos. Que aconteça o que acontecer, suas finanças, o seu dinheirinho, estará muito bem protegido, assessorado e cuidado por nossa consultoria. É isso, minha gente. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar para já espalhar a palavra por aí. Seguiremos, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, tamo junto.